As leucemias são um assunto que tem sido pouco frequente nas provas do Revalida. De uma forma geral, em concursos médicos não é um assunto tão cobrado e vale a pena a gente ter uma noção geral também, como a gente faz em alguns compartimentos da hematologia. Uma das questões, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha, que apareceram na prova, foi essa daqui. E é uma questão que mostra bem como é interessante a gente exercitar o raciocínio básico relacionado às leucemias. Olha como não é difícil. Uma mulher jovem comparece ao ambulatório de clínica médica de atenção terciária, buscando esclarecer um quadro de hepatoesplenomegalia, linfadenopatia e alterações persistentes no hemograma. Até agora, eu não sei muito bem o que está acontecendo. Ela pode ter uma leucose, uma leucemia? Pode. Alteração no hemograma associado à hepatoesplenomegalia, a gente pode encontrar nas leucemias. Com gânglios associados, pode sim, principalmente nas leucemias linfocíticas, né? Tudo bem. Isso pode ser uma doença infecciosa crônica? Pode ser. Leishmaniose? Pode, não costuma dar muito gânglio, né? Mas pode ter alteração persistente no hemograma, hepatoesplenomegalia, beleza? Então, enfim, pode ser um monte de coisa. Beleza, vamos lá. De acordo com a ficha de referência, o quadro se iniciou há 2 meses com mal-estar, dor de garganta e febre baixa. Espera aí, processando, né? Processando. Então ela tem, agora, hepatoesplenomegalia, gânglios e alteração no hemograma. Só que há 2 meses atrás, ela já tinha essas alterações no hemograma, olha que ele disse que eram persistentes, né? E tudo começou com febre, dor de garganta e mal-estar. Se esse quadro foi o deflagrador de tudo, vamos pensar assim, né? Esse quadro inicial. O que pode justificar isso? Lembra? Uma situação clínica muito frequente que o cara pode ter odinofagia, né? Tem amidalite, faringoamidalite e tal. Febre, mal-estar, pode ter aumento de fígado e baço. Lembra? Quem é? Isso. Mononucleose infecciosa. Doença muito comum que às vezes a gente deixa de dar diagnóstico e que é muito frequente no dia a dia. Principalmente causada pelo vírus Epstein-Barr, às vezes relacionada a citomegalovírus, às vezes a toxoplasma e tal, mas Epstein-Barr é quem manda geralmente. O quadro costuma ser assim, né? O indivíduo tem febre, pode ter gânglios palpáveis, principalmente na região cervical, odinofagia, hepatoesplenomegalia em alguns casos, aí até no máximo 50% dos casos, e às vezes o quadro é prolongado, demora para o cara ficar bom, demora para resolver. Muitas vezes é isso, o cara pode ficar tendo febre aí por 2, 3 meses, né? Então, às vezes, o quadro é demorado. Tudo bem, vamos lá. O exame físico tem gânglios, tal, fígado, a gente já viu isso, belezinha. E o hemograma realizado na ocasião revelou linfocitose, além de anemia leve e trombocitopenia. Beleza. Então a gente já sabia que tinha gânglio e fígado, porque ele tinha falado antes, né? Ele tinha dito isso para a gente anteriormente, e agora a gente descobriu o que tem no hemograma. No hemograma tem anemia discreta, um monte de doença dá isso, plaquetopenia, um monte de doença dá isso, mas chama atenção a linfocitose. Espera aí, resgatando informações, mononucleose infecciosa. Além dos sintomas, o que a gente espera encontrar em exames complementares? O que é? Linfocitose, lembra? Com presença de linfócitos atípicos, 15, 20, 30% de linfócitos atípicos. Esse é um marco da mononucleose. Olhou isso, tem que pensar em mononucleose. Beleza, parece mononucleose, né? Tá tudo sugerindo, até agora, não estou vendo nada de leucemia, que é a aula. A hipótese diagnóstica foi de mononucleose. Beleza, acertamos, hein? Se a gente não tivesse discutido, a questão já dava a resposta, né? Teve mononucleose. E as pesquisas de anticorpos heterófilos contra o Epstein-Barr e anticorpo anticapsídeo viral do Epstein-Barr foram negativas no primeiro atendimento e 2 semanas depois. E tem coisa errada aí. Para a gente dar o diagnóstico de mononucleose, para definir, para ficar tranquilo, não tem tratamento, né, Epstein-Barr, mas para a gente ficar tranquilo e não ficar pensando besteira, linfoma e tal, querer biopsiar, geralmente a gente faz a pesquisa sorológica. Na fase aguda, imediatamente, muitas vezes é negativo, mas quando a gente repete, quando faz a sorologia pareada, tem que positivar. E não positivou, papai, o que é isso? Não tem alguma coisa errada. Ah, mas tudo bem, Fabrício, pode ser citomegalovírus, pode ser toxoplasma, ele só investigou Epstein-Barr, beleza. Então isso, de certa forma, não afasta a mononucleose, mas torna menos provável.
Beleza? Diminuiu um pouquinho assim aquela cor imunonucleose. Será que é mesmo? Enfim, vamos ver o que ele fala mais. Ixi Maria, não para a questão. O exame físico está levemente hipocorada, com discretas equimoses membros inferiores, né? Tem anemia e plaquetopenia. E superiores com linfonodos palpáveis em todas as cadeias cervicais, baço palpável a cerca de 4 cm do rebodo costal esquerdo e fígado a 2 do rebodo costal direito, grandinhos, na linha hemiclavicular. Os linfonodos cervicais são pequenos, com cerca de 1 centímetro de diâmetro, indolores e móveis. Novo hemograma mantém padrão do resultado do exame descrito. Peraí. Há 2 meses atrás tinha linfocitose, anemia, trombocitopenia. E agora mantém as mesmas coisas, mantém a linfocitose. Aí está demais. Tudo bem que a sorologia Epstein-Barr não positivou. Podia ser outro vírus. Mas manter a alteração no hemograma, linfocitose atípica por tanto tempo, aí está ficando mais estranho. 2 meses depois, está estranho. Aí ele fala, nesse caso, a hipótese diagnóstica e a conduta para investigação diagnóstica são o quê? Cara, cuidado com essa coisa de mononucleose. Às vezes o paciente pode ter sintomas prolongados, às vezes o fígado e o baço podem ficar aumentados por um tempinho, mas não é o habitual, sabe? Ainda mais ficar com linfocitose por muito tempo. Ele não falou que tem linfócito atípico, mas manter a linfocitose, isso não é habitual. A linfocitose costuma regredir mais precocemente. Beleza? A gente começa a ter que pensar em outras hipóteses. Ai, Fabrício, eu não sei nem o que pensar nesse caso. Não sei. E não se angustie, não. Porque na hora da prova, muitas vezes é isso. Cara, quando alguém para a gente na rua e pergunta assim, por que o céu é azul? Às vezes a gente até sabe, mas... Se bem que essa é difícil, né? Mas às vezes a gente até sabe. Mas na hora que a pessoa pergunta, a gente não fica analisando exatamente o conteúdo, sabe? A pergunta que ela fez. Na nossa cabeça fica assim, o que ele quer que eu responda, entendeu? A gente não pensa assim, por que mesmo que o céu é azul? Não, a gente fica pensando, o que esse miserável quer que eu responda? Por que ele me perguntou isso? Será que é uma pegadinha? Entendeu? Então chega na prova, a gente olha um caso desse assim, caraca, que doença que dá isso? Aí, a gente tem que olhar as alternativas, não tem jeito. Desliga o modo médico e liga o modo prova. Tem que ser assim. Se fosse uma questão aberta, o cara diz assim, ó, fale o que você quiser sobre esse caso. Aí é nós, papai. Aí a gente vai escrever pra caramba. Beleza? Vai ponderar tudo e tal, e vamos acertar a questão, provavelmente. Quando não é assim, a gente vai ter que olhar o que está nas alternativas, não tem jeito. E olha o que o cara botou lá. Leucemia linfoblástica aguda. Fazer um aspirado e biópsia de medula. Pode ser uma leucemia aguda? O que caracteriza a leucemia aguda? Na leucemia aguda, o indivíduo, independente de ser linfocítica ou de ser mielocítica, enfim, mieloide, linfóide e tal, né? Mieloblástica, linfoblástica, enfim, linhagem mieloide ou linfóide, a leucemia se caracteriza por presença de blastos. Isso é leucemia aguda. As células estavam se maturando e de repente surge um blasto. Uma forma bizarra, anormal, feiosa, doente, que não serve para nada. Só ocupa espaço. Ocupa espaço na medula e impede que o cara produza a célula normal. Então o indivíduo costuma evoluir com anemia, plaquetopenia e leucopenia. Esses são os marcos da leucemia aguda. Ah, Fabrício, então não é. Porque a mulher tem linfocitose? Não é. Ah, aí que está o detalhe da leucemia. Olha para mim aqui. Olha. Esse é o detalhe. É que na leucemia, ainda que o habitual seja a gente encontrar leucopenia por conta dos blastos, alguns indivíduos, na prática, a gente vai documentar a presença de linfocitose ou de neutrofilia, aumento dos leucócitos, vai. E por que isso acontece? Porque o aparelhinho lá do laboratório, o Coltec, que faz a contagem celular, ele às vezes identifica os blastos no sangue periférico e conta como células normais, entendeu? O cara tem pouco leucócito que funciona na periferia, mas está cheio de blasto. E aí o aparelho conta como normal e diz lá, ó, tem tantos linfócitos. Na verdade, não é coisa nenhuma de linfócito normal, é blasto. Sacou? Então, mais ou menos metade dos pacientes com leucemia tem anemia, leucocitose e plaquetopenia. A outra metade tem anemia, plaquetopenia e leucopenia. Beleza. Ah, Fabrício, mas não pode ter sem essas citopenias? Tem, eu estou dizendo assim, quando o cara tem as citopenias, sabe? Beleza? Às vezes pode ter leucopenia, às vezes pode ter leucocitose.
Então, cuidado com essa informação. Tudo bem? Então, volta para cá. Então, nesse quadro, o indivíduo pode ter uma leucemia aguda? Essa mulher pode. 2 meses de evolução, mantém anemia, mantém plaquetopenia. Anemia, plaquetopenia com uma visceromegalia, cara, que ela tem também, tem que fazer pensar em leucemia. Tem que pensar. E por que pode ter visceromegalia na leucemia? Porque os blastos estão ocupando as vísceras também. É sistema retículo endotelial, fígado e baço, né? Então os blastos ocupam, fígado cresce, baço cresce. Beleza. Então citopenia com aumento de víscera tem que pensar em leucose. Tem que pensar. Tudo bem? Fabrício, mas tem gânglio. Isso não é um linfoma? Peraí. Gânglio também pode ser afetado na leucemia, principalmente nas leucemias da linhagem linfóide, linfoblástica ou linfocítica, chame como quiser. Tudo bem? Então pode ser uma leucemia linfoblástica aguda? Pode. Como é que dá o diagnóstico? Aspirado biópsia de medula? Belezinha, show de bola. Por quê? Porque a gente precisa identificar os blastos na medula. É assim que a gente dá diagnóstico de leucemia aguda. Beleza? Pode ser letra A? Concordo, pode. É difícil dizer que não é letra A. Então, nesses casos, a gente deixa, ela faz um asteriscozinho do lado assim, ó, faz o asterisco para lembrar que eu não consegui dizer que não é letra A. Tudo bem? Olha a letra D de dado, vai lá para baixo. Hepatite crônica por vírus C. Eu pulei porque eu vi hepatite ou não. Peraí, deixa eu chutar essa opção para fora. Hepatite por vírus C. Tudo bem, pode fazer o vírus crescer, o fígado crescer, vai, de vez em quando pode. O baço, nossa, tem que ter hipertensão porta, né, para o baço crescer. Mas gânglio, que história é essa? Não. Pode dar citopenia se tiver hiperesplenismo e tal, mas gânglio, linfocitose, não. Cai fora hepatite, cai fora. Letra C, linfoma não Hodgkin do tipo folicular. Um linfoma pode dar gânglio? Pode. Um linfoma pode dar hepatosplenomegalia? Pode. Até pode dar. Não é assim o tão habitual, mas até pode dar, vai se invadir esses órgãos. Mas assim, o linfoma não costuma dar linfocitose. Esse não costuma ser um achado habitual relacionado aos linfomas. Beleza? E aí a gente volta lá na história, né, aquela coisa da odinofagia e tal, isso não fecha muito. Tudo bem? Então é menos provável o linfoma, eu consigo tornar ele menos atraente que a leucemia. E a letra B é a mononucleose. Aí ele fala mononucleose atípica. Atípica, para conquistar a gente, tá vendo? Para a gente atrair, para a gente marcar. Pesquisa do Epstein-Barr por PCR. Caramba, o cara insiste no Epstein-Barr. Se ele tivesse dito aqui mononucleose por citomegalovírus ou por outro agente, solicitar a pesquisa sorológica para isso, aí o bicho ia pegar, que ia ficar numa dúvida do caramba. Mas ele ainda está insistindo com a coisa do Epstein-Barr. Esquece mononucleose, cara. É pouco provável por conta da persistência de todos os achados, inclusive da linfocitose. Beleza? O mais provável, de fato, é a letra A, leucemia linfoblástica aguda. Beleza? Não era uma questão assim tão banal, mas era relativamente banal. Mas é bom que a gente lembra dos conceitos principais relacionados às leucemias agudas. Beleza? Grande abraço.